Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e nesta programação gostaríamos de estudar com você o livro de Marcos. Especialmente hoje, o capítulo será o de número 9. Há vários assuntos nesse capítulo e, portanto, será muito importante você acompanhar com atenção, com carinho, cada versículo que nós vamos ler. Sugiro sempre você fazer uma leitura anteriormente, para que quando nós comentarmos, você já está inteirado do capítulo do dia. Estamos lendo um capítulo todos os dias. Hoje, capítulo 9 de Marcos, amanhã o capítulo 10 e assim sucessivamente. Estamos quase terminando o livro de Marcos. São 16 capítulos, estamos mais ou menos na metade. Aproveitando, falando para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, Igreja Identidade de Cristo, no nosso canal, e marque também, ative o sininho de notificações para você ser sempre notificado ao postarmos o vídeo. E gratidão por você estar conosco nesse domingo especial. Lembrando também, você que diz assim: pastor, que alegria eu tenho de poder compartilhar, de poder participar deste devocional. Na verdade, eu que me sinto feliz também por ter você como nosso amigo, nosso irmão, como nosso internauta, como alguém que nos acompanha todos os dias. Vamos então fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Aqui Jesus estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram resplandecentes, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu, e com a nuvem, com a sombra, saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais via, senão só Jesus com eles. Descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondendo, ele disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Essa visão que eles tiveram no monte, chamado a Transfiguração, representa Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Então, a visão que Pedro teve
tá? Uma visão que Pedro teve, vale ressaltar isso, né? Que eles tiveram uma visão, tá? E nessa visão, diz a Bíblia, que apareceu Moisés representando a lei, Elias representando os profetas que falavam com Jesus. E eles, sem saber do que estava acontecendo, disseram: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos permanecer aqui e vamos fazer 3 cabanas. E aí, uma voz disse: este é o meu filho amado, a ele que vocês têm que ouvir. Eu gosto dessa palavra porque se tem alguém que nós precisamos ouvir, o verso 7 vai explicar que é a Jesus que nós devemos ouvir, tá? A quem você deve ouvir sempre a Jesus, tá bom? A cura do endemoniado, vamos ver como aconteceu? E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, o despedace, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse, e eles não puderam expulsar do meu filho o demônio. E ele respondendo disse: ó, geração incrédula, geração perversa, até quando estarei com vocês? E até quando sofrereis ainda? E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência o menino, e caindo o endemoniado por terra, revolvia e espumando. Perguntou o pai do menino: quanto tempo isso acontece? E então o pai disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e muitas vezes o tem lançado na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Deixa eu explicar esse versículo 23, aproveitar que está dizendo se tu podes crer, né? Mas na verdade, outras versões dizem assim: se tu podes, porque o cidadão pergunta: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-me. Aí Jesus disse: se tu podes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você está me perguntando se eu posso? Você está me perguntando se eu posso? É claro que eu posso. Tudo é possível ao que crê. É possível, mas você tem que crer, meu amigo. Eu gosto dessa expressão do 23, quando Jesus disse: não é se tu podes crer, tá? Não é se tu podes crer. Se você já ouviu alguém falar se tu podes crer, não. Tem. Se tu podes, é uma interrogação. Se tu podes, Jesus pergunta para o cidadão: você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa? É claro que eu posso fazer, mas você precisa crer. Então, o pai do menino, logo clamando com lágrimas, disse: creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele quis dizer o seguinte: eu creio, mas eu tenho um problema de acreditar. A minha incredulidade é bastante grande. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nele mais. E ele, clamando e agitando com violência, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. O menino ficou como morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar dele o demônio, Senhor? Por que nós não conseguimos expulsar dele o demônio? E aí Jesus explica: esta casta não pode sair com coisa alguma, senão com oração e jejum.
Algumas versões vai dizer esta casta de demônio, mas estudando esse texto, na verdade, casta é uma qualidade, um tipo, uma raça. Só que, quando Jesus diz essa casta, ele estava se referindo àquele tipo de incredulidade que os discípulos tinham. Porque a pergunta dos discípulos foi: Senhor, por que não podemos expulsar dele o demônio? Lá no verso 19, Jesus reprime a incredulidade deles, dizendo: ó geração incrédula, vocês são incrédulos, discípulos. Ele estava falando com os discípulos: vocês são incrédulos. Então, o que nós entendemos? Esta casta aqui não é um tipo de demônio, não é uma raça de demônio que só sai com jejum. Não, porque todo e qualquer demônio é expulso no nome de Jesus. Agora, certos tipos de incredulidade não se expulsa. Você precisa vencer a incredulidade com oração e com jejum para quebrantar a carne. Então, já ouviu, tenho certeza que você já ouviu vários pastores pregar dizendo, porque Mateus falou de casta de demônios, né? Essa casta de demônios. Só que no original não é casta de demônio, no original é apenas casta. Essa casta só sai com oração e jejum. E aí essa casta, Jesus está falando daquele tipo de incredulidade que os discípulos tinham, tá? O tipo de incredulidade que os discípulos tinham só sairia com oração e com jejum. Esta foi a palavra do Senhor Deus para nós, tá bom? Então, se você tem algum tipo de incredulidade, tem que haver o quê? Oração, tem que haver jejum para esta incredulidade sair. Vamos prosseguir, tá? Vamos ao versículo 30 agora. Jesus fala sobre a sua morte. Tendo partido dali, caminharam para Galiléia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receava interrogar a Jesus acerca do que significava o Filho do Homem será morto e ressuscitará ao terceiro dia. Percebe que os discípulos tinham dificuldades de entender verdadeiramente as coisas que Jesus falava? E, na sequência, Jesus falando da morte dele, Jesus falando sobre tudo que ele iria passar e depois ressuscitar ao terceiro dia, e os discípulos estão brigando, querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. Vejam o versículo 33 comigo. Chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais discutindo entre vós pelo caminho? O que vocês estavam falando no caminho? Mas eles calaram-se, eles ficaram quietos, porque pelo caminho tinham discutido ou disputado entre si qual seria o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servos de todos. E lançando mão de um menino, pôs-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que não receber um destes meninos em meu nome, a mim, ou qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe também, não a mim, mas ao que me enviou. Então, quando você recebe a Jesus, você recebe também o Pai. E João respondeu dizendo: mestre, nós vimos uma pessoa expulsando o demônio em teu nome, só que nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome,
porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então percebe que eles vinham discutindo, Jesus andando, falando da morte, e os discípulos discutindo quem seria o maior. Claro que Pedro e João e Tiago devem ter dito: vocês não sabem de nada, maior somos nós. Você lembra que Jesus nos levou para o monte, dias atrás, lá no monte, nós vimos Moisés, nós vimos Elias, nós somos os três privilegiados. Eles disputavam entre eles quem deles seria o maior. E aí vale lembrar que para ser grande no reino de Deus, você precisa ser servo de todos. Eu digo sempre e repito, o pastor é servo da igreja, o pastor é servo de Cristo a serviço da igreja, ou o pastor está a serviço de Cristo servindo a igreja. O pastor que acha que ele é autoridade máxima na igreja e que ele manda e que ele pode fazer da noiva de Cristo, que é a igreja, o que ele bem pensar, pode até obrigar a igreja a fazer isso ou fazer aquilo, ele está completamente enganado e ele vai prestar conta do que ele fez com a igreja de Cristo aqui na terra. Então nós, pastores, somos servos da igreja a serviço de Cristo ou estamos a serviço da igreja, tá? Servindo a Cristo, tá? Então é importante ressaltar isso. E quanto ao maior ou menor, isso aí para nós não estamos buscando posição. O importante é estar servindo as pessoas. Jesus adverte sobre os escândalos. Vamos dar uma olhada no capítulo de número 9:42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ou pusesse no pescoço uma mó de atáfona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor te entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, porque o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandaliza, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, te faz errar, te faz pecar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com sal, e cada sacrifício, cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, disse Jesus. Mas se o sal tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aí ele disse: tende sal em vós mesmos e tende paz uns para com os outros. Finalizo esse capítulo falando sobre a importância de você manter a essência de Deus na sua vida, até porque o sal serve para conservar, o sal serve para dar gosto, o sal serve para dar equilíbrio. Muitas pessoas não têm equilíbrio, não têm gosto. A vida dela precisa verdadeiramente passar por uma mudança substancial. Bom, falamos sobre o capítulo 9 de Marcos e quais são os pontos importantes. Primeiro, na transfiguração aparece Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Não é que eles não estavam lá fisicamente, não. Ali foi uma visão que Pedro e os demais discípulos tiveram, tá? Depois falamos sobre a cura de um menino endemoniado e Jesus censura, Jesus critica a incredulidade dos discípulos e Jesus diz que esse tipo de incredulidade só sai com oração e jejum. Por isso é importante aprendermos a jejuar e orar para rebater, repreender esse mal chamado incredulidade,
São situações que dificultam a sua crença. Falamos ainda sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus começa a falar já sobre a sua morte, não tanto abertamente, nós vamos ver nos próximos capítulos, ele fala um pouco mais da sua morte. Os discípulos, enquanto Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição, os discípulos estão preocupados em saber qual é o maior no reino de Deus, qual deles teria mais poder, mais presença no reino de Deus. E Jesus pega o menino e diz: olha, vocês têm que ser como criança para poder entrar no reino dos céus. E quem receber uma criança em meu nome, um pequenino em meu nome, será abençoado. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que, sabe, a criança, ela não fica disputando lugar, ela não quer disputar lugar, sabe? Porque não, a criança, ela está ali porque ela sabe, ela tem a essência dela, ela sabe o valor dela, ela sabe o quão importante ela tem a sua humildade, a sua simplicidade e a sua capacidade de aprender coisas novas. E aí Jesus vai falar, terminando, sobre a importância de não escandalizarmos o nome do Senhor. Por que nós estamos fazendo essa leitura bíblica juntos? Eu quero que você sempre atente para o que Jesus está explicando. Existem muitos escândalos acontecendo hoje em dia e nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Vamos vigiar, vamos orar, não siga todas as pessoas. Tem que ter Bíblia, temos que estudar a Bíblia, porque é por ela e com ela que nós alcançaremos o entendimento para viver uma vida com Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por estarmos aqui mais um dia. Muito obrigado por estarmos aqui diante do Senhor. Te damos graças, te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Pai Santo, querido e amado, muito obrigado por nos ajudar. Muito obrigado por estender as suas mãos e abençoar a cada um de nós, Pai. É com verdade, com alegria, eu abençoo a todos que estão orando conosco agora. Onde quer que eles estiverem, recebam agora a graça, o poder de nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Eu espero por você ainda no nosso devocional de amanhã. Acredito que cada dia tem sido importante para você. Escreve para nós depois nos comentários sobre cada devocional que você está assistindo, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.